A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e Congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre do ano 2024, utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, e o tema do trimestre, e é muito importante falar desse tema, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então hoje a lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Texto áureo. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. A verdade prática nos diz: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas, era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Preste bem atenção na verdade prática, porque a lição vai transcorrer, somente o início da lição, sobre isto. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo São João, capítulo 1, do 43 e 51, e no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículos 37, 38 e 42. João, capítulo 1. No dia seguinte, eis que Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Ele disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Em Mateus 26, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Aqui vigiai comigo. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Então vamos para a introdução dessa lição. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos de seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Alguém pode falar: poxa, pastor, nós estamos voltando ao mesmo assunto. Sim, meu amado irmão, é necessário a gente replicar, e você deve estar prestando bem atenção. Essa aqui é a última lição apologética cristológica que nós já estamos estudando. Na lição passada, eu fiz um rápido relato, normalmente vou fazer, às vezes o irmão vê um vídeo, não vê o outro, né? Então vamos lá. Nós estamos estudando apologética. A primeira lição: quantas heresias ameaçam a unidade da igreja. Estudamos o que é apologética, que a apologética primeiro tem que ser aplicada para nós mantermos a nossa fé, e depois aplicada a outros que têm uma fé diferente nossa, que têm a dúvida, para explicar-lhes. A segunda lição é: somos cristãos, para mostrar que nós não seríamos uma seita do judaísmo, com essa questão de usar apetrechos judaicos, né, como algumas igrejas hoje, pastores estão usando, como a guarda do sábado, e outras coisas mais.
Aí, a partir da lição 3, são 3, 4, 5, 6, 7 e hoje a última 8, são lições apologética cristológica, porque é exatamente a pessoa de Cristo que faz a diferença no cristianismo. Jesus não foi o fundador de mais uma religião, de mais uma seita. Jesus é Deus eterno. A gente vê isso tudo nessas lições, uma por uma, com detalhes específicos. Então, lá no início da igreja, após os apóstolos terem morrido, os primeiros que conviveram com os apóstolos, começaram a surgir heresias. Algumas heresias, como nós vimos, surgiram até mesmo, docetismo e tal, ainda no tempo de Cristo. Mas, então, essas heresias, quando elas foram começando a crescer, a igreja, então, sentou-se em concílios. Vimos na semana passada 3 concílios, 325 em Nicéia, 381 em Constantinopla e 451 na Calcedônia. E antes teve, entre esses, o segundo e o terceiro, teve um em Éfeso, que eu ia citar na lição passada, mas este não tem relevância e tem até alguns problemas referentes a ele. Eles discutiam, e às vezes, como já falamos semana passada, voltamos a falar nessa, alguém querendo corrigir uma heresia que tinha surgido sobre a pessoa de Cristo, foi combatida, foi considerada herege, foi feito um credo referente ao que a igreja cria naquele sentido, mas ainda havia alguma dúvida. Então, como alguém surgia com uma outra variante daquilo, então a igreja reunia de novo e discutia e via se aquilo era de Deus ou não. Então, temos que repetir. Vimos a encarnação do Verbo, e um pouco dessa lição, a primeira cristológica, essa vamos bater aqui. Vamos falar novamente sobre a encarnação do Verbo, certa parte. Deus é triuno, também, vamos repetir aqui, sem que essa aqui não é principal, porque essa aí é a experiência humana de Cristo. Jesus é Deus, um pouco também desse assunto. O Filho é igual com o Pai, também um pouco do assunto. E especialmente a lição passada, que Jesus Cristo é a natureza humana divina de Jesus. E hoje nós vamos ver essa parte humana de uma forma mais, não digo profunda, né, mas com alguns aspectos. Por quê? Principalmente. Porque nós vamos ver principalmente lá no final do ponto 3 e no ponto 2, onde existe essa questão das heresias que surgiram lá no passado, é que hoje algumas pessoas de algumas seitas, de alguns grupos religiosos, querem colocar Jesus, o tempo em que a Bíblia não fala, não relata nada sobre a vida de Jesus, coisas que a Bíblia não diz. A Bíblia fala de Jesus no seu nascimento, até os seus 12 anos, no livro de Lucas. Depois, ela pula em qualquer dos evangelhos para o momento em que Cristo começa o ministério, por volta mais ou menos dos seus 30 anos. Então, cerca de 18 anos, não se fala nada sobre Jesus. E aí começam a inventar muitas coisas. Por isso, ele já começa essa lição dizendo: Jesus não era um anacoreta, não era um monge, um eremita. Jesus tinha uma vida social que nós vamos ver a partir desse ponto 1. Então, o ponto 1 diz: a experiência humana no ministério de Jesus. Subdivisão 1, os debates com as autoridades religiosas. Então, ele vai colocar aqui os grupos religiosos principais, não eram os únicos, que existiam naquela época e que já entraram em confronto com Cristo. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esse debate revela o ensino de Jesus sobre a ética, princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Então vamos ver quem eram os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras. Então vamos começar logo aqui com a leitura bíblica. Tudo isso que o autor aqui está falando está nos evangelhos. É só a gente abrir a Bíblia e ler. Então, Mateus 15, versículo 3.
Ele, porém, respondeu, ou seja, Jesus respondeu e disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? E o versículo de número 6. E assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Por que Jesus falou isso? Versículo 1 e 2. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lava as mãos quando comem pão? Poxa, pastor, lavar a mão não é importante? Principalmente hoje. Mas aquilo era quase como um rito que era indispensável. E Jesus não tinha esta prática. Jesus não lavava as mãos? Lógico que ele lavava as mãos. Mas se em algum momento não lavasse, ele depois até explicou para os seus discípulos que o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, porque depois vai sair de alguma forma, como nós sabemos como sai. O problema é o que sai do homem, do coração do homem, as intrigas, invejas, prostituição, enfim, tudo mais. E a separação do Estado da religião. Então, eles defendiam a tradição acima das Escrituras e também a separação do Estado da religião. Quanto a isso aí, está tudo tranquilo. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Mateus 22, já que estamos aqui em Mateus 22, 15. Vamos lá. Diz assim: então, retirando os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Eu não vou ler porque os textos vão dizer que em Atos 26, 5 é Paulo se defendendo lá perante o rei Agripa, ele vai falar isso, que ele foi um fariseu. Então os fariseus eram muito apegados à tradição. Nós temos judeus hoje, naquele tempo, a Torá, que é lei, e o Talmud, que são as tradições, as interpretações que deram à lei. E eles eram pegados aí demais. E Jesus, ele não estava pegado aí. Por que Jesus não estava pegado? Pastor, Jesus não gostava da lei? Não. Jesus veio para cumprir a lei. Estudamos isso naquela lição sobre a primeira lição, né? Somos cristãos. A primeira lição, a segunda lição, que foi a primeira, diretamente sobre um assunto apologético. Jesus veio cumprir a lei por nós. Nenhum homem consegue cumprir a lei. Que se lavasse a mão lá como eles queriam que lavasse direitinho, mas podia ter um mau pensamento, podia fazer outras coisas que eles queriam, como guardar o sábado. Jesus curava no sábado, eles achavam isso errado, mas podia odiar o seu irmão. Então, o homem não consegue cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Então, ele não está preocupado com esses detalhes que os fariseus queriam da sua tradição. E também com a separação dos Estados. Jesus criticou a posição deles, criticou como eles se postavam, e por isso foi alvo da ira deles, e depois nós vamos ver aqui que vai ter uma associação entre esses três grupos. Agora vamos para os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha um cargo de sumo sacerdote desde Salomão. 1 Reis 2, 35. Reis 2, 35. Eu tirei num aqui, 2,35. Então, no capítulo 1. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs em lugar de Abiatar. Mas por que ele colocou no lugar de Abiatar? Não sei se eu vou chegar aqui tá. No mesmo capítulo 2, versículo 26, e Abiatar, o sacerdote, disse o rei: para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, por conta levaste a arca do Senhor Jeová, diante de Davi, meu pai,
e por quanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. E lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que ele tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Então, essa entrada do Zadok como sacerdote era algo que Deus tinha profetizado sobre a família de Eli. Os filhos de Eli eram muito ruins, faziam coisas tremendas, Eli não cuidava disso, não cuidava. Deus levantou Samuel, mas antes que Samuel fosse levantado, Deus levantou um profeta e falou para ele que eles iam ser tirados um dia. Porque ele foi tirado aqui no templo de Salomão, não foi tirado antes. Até ali está tudo bem, o Abiatar esteve junto com Davi, ajudou Davi em muitas coisas, mas quando Davi estava velho e Salomão teria que reinar no seu lugar, Adonias tentou usurpar o trono, um dos filhos de Davi. E Abiatar, juntamente com Joabe, seguiram Adonias. E depois Salomão foi ungido rei, e aí depois ele tomou várias providências. Acabou que o próprio Adonias foi morto, por certa situação, Joabe também morreu, mas Abiatar ele não matou, mandou ele para a terra lá dele, e Zadok entrou no seu lugar. E descendente de Zadok, que é ainda no sacerdote do tempo de Cristo, e por isso saduceus. Calçam sacerdote e tal, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Aí cita Atos 5,17 e tal. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, por não acreditavam em anjos, espírito e nem na ressurreição. Vamos lá. Ô pastor, o judeu não acreditava nisso? Às vezes você se surpreende com os hereges hoje. E tem muita herege aí dentro da igreja não acreditando em muita coisa que está na Bíblia. Mas já tinha gente naquele tempo assim. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma coisa como outra. Então, eles não conheciam essas coisas, até fizeram uma pergunta para Jesus, né? Quando chegar lá no outro ele não acreditava em ressurreição. Aí contaram uma história, uma mulher casou com o marido, ele morreu, aí o outro casou com aquela lei que tinha em Israel, que se um homem casasse com uma mulher, morresse, se não tivesse descendente, o irmão dele ia casar com ela, da descendente. Então eles contaram uma história, eles não sabem se é real ou não, provavelmente não, para pegar Jesus, que a mulher casou com 7 irmãos, não teve filhos nenhum, e todos morreram, e lá, onde eles não acreditavam, né, que haveria ressurreição, então não acreditavam que haveria situação, ela seria a mulher de quem? Aí Jesus respondeu que, embora ele não cresça na ressurreição, a ressurreição haveria de acontecer, mas lá não seríamos homem, mulher, pai, mãe, filho e tal, seríamos como os anjos de Deus. Rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento, muitos deles eram sacerdotes e exerciam forte influência no Sinédrio. Era o inimigo mortal de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Então, 2 grupos, facções judaicas, religiosas do tempo de Cristo, partido dentro do judaísmo, completamente, com ideias completamente diferentes, mas quando Cristo veio, eles se uniram para estarem contra o Senhor Jesus. Por quê, pastor? Prega a palavra, prega a verdade, prega esse livro, que você vai ver que senão Satanás não vai levantar pessoas e unir até pessoas que sejam inimigas umas das outras para tentar atacar a tua vida. Mas o problema não é você, o problema é o Senhor Jesus. Lá era o Senhor Jesus porque era ele que estava ali. E agora ele ataca a sua igreja. Os herodianos, o terceiro grupo, eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros. Marqueteiro é aquele que faz propaganda, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Pastor, será que é verdade isso aqui que o autor, pastor Ezequias, está falando? É Bíblia Sagrada. A gente lê um outro texto, irmão, mas a gente sempre fala, procure ler todos. Isso aqui não é enfeite. Esses textos que estão aqui na lição não são enfeites, são textos para que você possa ler e entender melhor o assunto. E tendo saído dos fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver
como o matariam, porque Jesus tinha curado um homem da mão mirrada num sábado. E eles acharam isso um absurdo. Eles estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Então vamos ver aqui Marcos 12, 13. Mais uma leitura bíblica aqui para nós, na primeira divisão do ponto aqui. E assim, enviaram-lhe alguns dos fariseus dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra, que era exatamente a questão do tributo, disseram, sobre a questão do tributo. Aí Jesus mandou trazer a moeda, e quando trazeram a moeda, porque falaram, é lícito pagar o tributo? E, dependendo do que Jesus respondesse, ele ia dizer que Jesus estava errado. E Jesus falou, traz a moeda. A moeda tinha de quem esses filhos? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós vimos que, experiência humana de Jesus, 3 grupos religiosos judaicos se voltaram contra ele. Então Jesus existia. Ele não se voltaria contra um espectro, um fantasma. Ele só poderia se voltar contra um homem. E Jesus, como estudamos semana passada, 100% homem e 100% Deus. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha do seu discípulo, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. É a citação do texto da leitura bíblica em classe. E aqui porque amigo. Filipe e Natanael eram amigos, André e Pedro eram irmãos, e foram aqueles ali listados por João, os primeiros a ser chamados. A gente sabe que quando Jesus chama Pedro e André, a pesca maravilhosa chama também Tiago e João, enfim, Jesus tinha amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Aí citando aqui Mateus 26, 37, Zebedeu era um pescador da Galileia, e marido de Salomé, e irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, aqui você vai ter que pegar um texto de Marcos, outro texto de Mateus e outro texto de João, para entender que Salomé era irmã de Maria, era casada com Zebedeu, Zebedeu era o pai de Tiago e João, portanto era um primo de Cristo. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Isso está se tratando no Lucas 2,40 como no 52. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, como está em Mateus 9, 10 e 11, fariseus e a mulher pecadora e a mulher samaritana. Então, Jesus já estava aqui. Eu vou fazer uma crítica construtiva, e nem vou me alongar nisso. Não é como alguns pastores, bispos, apóstolos, popstar do século XXI, que não interagem com as pessoas. O interagir deles com as pessoas é subir no púlpito ou ir no programa, falar, e as pessoas verem lá de longe, e dali ele se retira, e o povo no máximo tem contato com alguns outros pastores auxiliares. Não, Jesus não era assim, Jesus estava no meio do povo. Primeiro ele tinha parente, aqui cita parente, amigo, primo. Lucas cita isso tudo, para mostrar quem era Jesus. Jesus era um ser humano. Ele era Deus e era homem. Mas ele não era como os semideuses egípcios recebiam um poder X, porque um Deus teve relação com uma mulher, ia nascer um homem que recebeu poderes. Não. Isso não é. Jesus era 100% Deus, 100% homem, tinha amigos, interagia com esses grupos todos. Ele falava com os fariseus, como já vimos, e criticava-os, não é? Mas teve contato com a mulher pecadora, e aqui mulher pecadora a gente sempre fala, anacronismo, todos nós somos pecadores. Ela foi pega no pecado, na verdade nem pegaram um homem que estava com ela, porque para cometer adultério tinha alguém cometendo com ela, mas só trouxeram a mulher tentando pegar Jesus. Jesus escreve no chão, eles se afastam, e Jesus perdoa. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Também com a mulher samaritana, outro texto emblemático, onde Jesus conversa com ela, onde era uma coisa muito difícil de acontecer. Até hoje, um homem não conversa com uma mulher no Oriente lá, principalmente nos países muçulmanos, é assim. Até talvez, de certa forma, já é o mais moderno, talvez não, nem tanto. Mas naquele tempo não. E Jesus conversou com ela, evangelizou ela, e através dela depois trouxe outros moradores de Samaria,
e aquela cidade ali, aquele povo se converteu, ou parte daquele povo se converteu. Vamos agora para as características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como de qualquer bebê. Lucas 2, 6 a 7. Ele foi apresentado no templo, aquela coisa toda. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, cita-se Hebreus 13, 12, Lucas 19, 41, Mateus 26, 37, temos João 11, quando ele chora na morte de Lázaro. Sentiu sono, fome, sede e cansaço, Mateus 8, 24, João 4, 6, 19, 28. Dormiu no barco, os discípulos acordaram, Senhor, ele não te dá que pereçamos, aí ele repreende a tempestade. Ele morreu, como homem, como Deus não morre. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou no terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração, como também do Espírito Santo. Aí ele cita vários textos aqui, Lucas 4, 1, 14, 5, 16, 6, 12. Jesus estava aqui, ele orava ao Pai. Ele orava, falava com o Pai. Só aqui, meu amado irmão, é uma prova contra o unicismo. Jesus estava na terra, era Deus. Ele orava ao Pai. Mas peraí, como é que ele orava ao Pai se ele estava na terra? Enfim, ele arruma desculpa. Porque quem quer pregar heresia, esse dia eu estava vendo um debate de um pastor assembleano com um unicista. Ele disse, na demora que ele falou assim, o unicista falou, quem é Deus? Deus não é nada. Deus não é nada. Simplesmente esse tipo de afirmação é feita. Então é muito complicado. As pessoas sempre arrumam uma desculpa, mas a Bíblia é clara. Ainda como homem, ele dependia tanto das outras. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. Em Hebreus 4,15, eu vou ler aqui, esse texto é importante, eu já utilizei ele recentemente, mais de uma pregação, porque quando eu prego, eu procuro citar muito a Bíblia, para que as pessoas não pensem que eu estou falando algo que é da minha ideia. Meu pensamento é aquele, então, assim como o autor da lição. Então, eu cito muitos versículos bíblicos e eu usei 4,15 em pelo menos 2 ou 3 pregações. Diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, ele foi tentado, mas não pecou. Ele participou da nossa natureza humana, mas sem pecado. Eu acabei levando um tempo maior aqui para o ponto 1 e agora eu vou entrar no ponto 2. Só um minutinho que eu vou ver para o Tiago. Hoje, especialmente aqui no Rio de Janeiro, está muito calor. Ponto 2. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Então vamos para o apolinarismo. Então vamos lá. Você pode ver que alguém começava a pregar uma heresia, a igreja combatia, considerava herege, e aquilo tomava o nome da pessoa. Arianismo, nestorianismo, apolinarismo e assim vai por diante. E algumas levavam o nome da ideia. A segunda que nós vamos ver aqui, monotelismo, na lição passada vinha monofisismo, unicismo e assim por diante. Então vamos para Apolinário. Quem era Apolinário? Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392 depois de Cristo. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, que é a carne e o corpo, a psique, que é a alma animal, a sede dos desejos, paixões e apetites, e a pneuma, que é a alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía uma soma humana, uma psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo de João 1, o verbo se fez carne, habitou entre nós, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo a Deus, e 14, o verbo habitou entre nós, fez carne, e vimos a sua glória como a glória do Menino do Pai. Teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então colocou aqui o verbo como a alma de Cristo. Não, Cristo era o verbo.
o verbo encarnado. Jesus, no princípio, era o verbo, sempre foi o verbo. Encarnou, tomou forma de homem, porque era necessário, vimos semana passada, vamos repetir. Para que a salvação fosse concretizada, Jesus tinha que ser 100% Deus e 100% homem. Perfeito? Se ele não fosse homem, como aqui a lição está dando toda essa prioridade, não adiantava nada ele morrer na cruz do Calvário. Ele não fosse homem, fosse um boneco, fosse um fantasma, como estudamos lá atrás, que alguns grupos acham, como os muçulmanos, que Jesus não morreu na cruz, foi um sósia dele, essas coisas, essas besteiras que o povo crê por aí. E se ele não fosse homem, né? E se ele não fosse Deus, também a salvação estaria comprometida. Então, ele era 100% homem e 100% Deus. Como a Bíblia deixa claro. Apolinário quis emendar lá uma história, arrumar um pretexto, que nós somos, e nós acreditamos, não vou entrar nesse aspecto de dicotomia, né? Corpo, alma e espírito. Alguns são dicotômicos, que alma e espírito seria uma coisa só, então não vou entrar nem nessa área. Mas aqui Apolinário era tricotômico. Corpo, a alma, a sede, o sentimento, e o espírito para a ligação com Deus. Mas esse espírito para a ligação com Deus era o verbo. Não, Jesus, quando esteve aqui, ele tinha também o espírito humano, pneuma humano. Ele era um ser humano. Não era híbrido, como lá na semana passada, foi falar lá da natureza, misturou, amalgamada. Infelizmente, meu amado irmão, é um mistério. A Trindade é um mistério, Jesus 100% homem, 100% Deus é um mistério. E quando a gente tenta pegar a nossa ideia para tentar deixar, parece que mais explicativa para as pessoas, a gente foge da Bíblia e cria heresia. E aí foi o que esses homens criaram. E nós vamos ver aqui no ponto 2 a reação da igreja, porque a igreja não ficou calada contra isso. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo. Fala. Jesus tinha um corpo físico. Não sempre que eu falo isso assim como fosse ironicamente, e não para os irmãos, para aqueles que negam, para os hereges, para as seitas, para os falsos pregadores, que vão lá num texto qualquer e procuram criar uma doutrina. Vamos lá. 36 a 40 de Lucas 24. Existem outras citações aqui, vamos lá. E falando ele dessas coisas, o meu Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. E ele disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e meus pés, sou o mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos como esse que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então Jesus ressuscitou em corpo. Aqui já mata a falsa heresia da Testemunha de Jeová, que Jesus ressuscitou em espírito. Mas ele cita ainda João 2,21, Hebreus 10:10. E também da alma e do espírito. O texto fala da alma e do espírito de Cristo. Vamos lá. Então vamos ver, porque pastor Apolinário falou besteira, e aonde o pastor Ezequiel Soares, CPAD, até mesmo o pastor Ailor Neto, que está dando aula, se baseia na Bíblia. Está aqui, meu amado irmão. Vai se mostrar textos, onde vai mostrar que Jesus também tinha alma e espírito, porque a Bíblia fala sobre isto. Então vamos lá. Mateus 26, 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficar aqui e vigiar comigo. Jesus disse isso no Getsemane. E vamos ver aqui Lucas 23, 46. Lucas 23, 46 disse: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. É uma própria frase de Cristo na cruz. Então no Getsemane ele falou da alma, e na cruz ele falou do espírito,
é no texto citado anteriormente de Lucas, mas já outros textos falam do seu corpo humano. Essa humanidade de Jesus é igual a nossa. Aí, como a tradução que ele citou é a NTLH, no Testamento na linguagem de hoje, eu não vou ler porque a minha não é. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem, 1 Timóteo 2,5, só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio da Calcedônia em 451. Eu tenho trazido às vezes aqui para dar aula, puxa, aqui eu vou mostrar aqui os papéis, né? Veja, os papéis são de edições anteriores. Eu até ia trazer, falar alguma coisa mais sobre apolinarismo, mas eu preferi não. Hoje eu preferi não. Eu vou ficar só no texto da edição, acho que é suficiente aquilo que está escrito. Apolinário teve uma ideia, lançou ela, algumas pessoas aceitaram, a igreja percebeu que não estava certo, fez um concílio em Calcedônia, a qual já foi citado anteriormente, que foi também, o monoficismo foi combatido, tudo aquilo que a gente viu na lição passada, e também aqui a ideia de Apolinário foi considerada uma heresia. E todo mundo que hoje voltar com essa ideia também é considerado uma heresia. Agora vamos lá. Monotelismo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista. Pastor, já não esqueci o que é monofisismo. Uma aparição passada para se lembrar. Monofisismo, doutrina. Vamos lá. Não, perdão, é que eu estou no ponto aqui. Duas palavras gregas, monos e physis, natureza. O tal do tique. Então, aquela questão de amalgamar, juntar. Jesus fundiu as duas naturezas, que Jesus era um ser híbrido. Quando a natureza, mas nenhuma das duas podiam agir sozinhas, enfim, elas estavam juntas. Não é assim. Jesus era uma só pessoa, com duas naturezas distintas, 100% homem, 100% Deus. Então ele tentou consertar o monofisismo aqui, mas vamos lá ver o que aconteceu. Então, era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que afirmava as duas naturezas intactas, separadas, inconfundíveis em uma só pessoa em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, aí nós já estamos fora daqueles outros da semana passada que estudamos lá. Isso aqui já é o terceiro. Em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos a vontade de Cristo. As vontades de Cristo. Vamos ver Marcos 14:36. Não sei nem se eu já li esse texto, mas vamos lá de novo. Não. Ele disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afaste de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que queres. Jesus orando lá, também no Getsemane, ali, volta ao Getsemane, ali orando, não seja feita a minha vontade, mas não seja o que eu quero. Tá? Então Jesus tinha o seu querer. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo, a natureza divina. Lucas 5:20-22. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Então, vamos lá, meu amado irmão. Relembrando a lição passada, eu deixei lá no final da lição eu coloquei sobre as duas naturezas. Quando lá em Filipenses, que é o texto de 2:15, até alguns pegam para dizer que Jesus não era Deus e tal, enfim. Mesmo sendo em forma de Deus, vimos que forma, essência e tal, natureza e tal. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus não se esvaziou, ele era Deus, chegou aqui de uma forma, se esvaziou, não é mais Deus. Não, Deus não deixa de ser Deus.
ele não deixou de ser Deus o dia da encarnação e voltou a ser Deus o dia da ressurreição. Não. Ele estava aqui na terra e era Deus. Isso aí foi comprovado em várias lições. Jesus perdoava pecado, Jesus, a natureza obedecia a Jesus, enfim, N situações. Multiplicou pão e peixe, transformou água em vinho, tudo isso nós colocamos sobre a natureza divina dele agindo aqui. Apenas que ele não tomou por usurpação. Ele, como todo-poderoso, pôde controlar. Então, alguns momentos, ele agia por vontade dele. De uma forma com a natureza divina e com a outra natureza humana. É como ele diz aqui, comer, beber, conversar com as pessoas, tudo humano. Agora, perdoar pecados, quem é um homem que pode perdoar pecados? Se eu acreditar que um homem pode perdoar pecado, e olha, meu amado irmão, que estão criando isso aí. Tem igreja aí dizendo, hoje no século XXI, que apóstolo pode perdoar pecado. Se o apóstolo perdoar o teu pecado, está perdoado. Isso não existe. Eu, pastor Hélio, não posso perdoar o teu pecado. Eu posso sim. Se você fez alguma coisa contra mim, eu te perdoo, meu amado irmão, em nome de Cristo. A Bíblia diz lá, você perdoa o seu irmão. Mas o perdão divino só Jesus pode dar. Entendeu? Então eu tenho que pedir. É como se um sacerdote que entrava uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, dentro do lugar santíssimo, e antes ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus pecados, senão ele morrer lá dentro. Então eu também tenho que comparecer diante do Pai e pedir perdão pelos meus pecados. Então não tenho poder nenhum para perdoar os teus pecados, tudo que você cometeu na tua vida. Só Jesus, pela morte dele na cruz do Calvário. Então, ele perdoou o pecado porque ele era Deus. E tudo mais que nós estudamos semana passada, nas outras lições anteriores. Então, o monotelismo, que vem dizer que Jesus tinha uma só vontade, não, ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Ok? Vamos para o último ponto, que é um pouco menor. Dá-se uma impressão que ele mudou de assunto, mas não. É por causa daquelas seitas que eu falei na introdução, de ideias modernas, que não vou falar agora. Como as heresias se apresentam nos dias atuais? É para mostrar que Jesus era diferente do que disseram que ele era. Então, assim, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países. Egito, Mateus 12, 14 e 15, quando foi dado ordem para que José levasse a sua família para o Egito, porque Herodes queria matar as criancinhas, porque os magos falaram para ele que aquela criança que eles queriam ver, que a estrela guiou, era rei dos judeus. Então Herodes queria ser o rei dos judeus, vão matar as crianças de 2 anos para baixo. E aí ele passou um tempo no Egito até que foi mandado ele voltar. Já não reinava mais aquele Herodes, que Herodes é um título, era o seu filho, então mandou ele para a Galiléia. Então ele esteve no Egito quando criança. Israel, que foi o tempo todo a vida dele, exceto quando ele tempo no Egito, onde ele nasceu, e a Fenícia, atual Líbano, que às vezes Jesus ia pregar ali, ele pregou para a mulher Sírio-Fenícia, existem algumas situações ali. Mas não faltavam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Então, no passado e hoje. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Então, essa questão dos 12 aos 18, Jesus foi na Índia, aprendeu e depois voltou. A lição toda refuta isso. Mas não é o Jesus, aí a própria ponta aqui vai dizer, eu estou só antecipando. Não é Jesus, vemos suas irmãs, era o carpinteiro. Então, a ideia é errada na Nova Era, ou de qualquer momento ocultista, ou de qualquer cristão, protestante, que queira pregar isso na internet. Aí, Jesus viajou, meu irmão, o Espírito me revelou. Não. Jesus esteve ali com a sua família durante todo o tempo em Israel. Ele conheceu 3 países. Egito, quando era pequeno, Israel e a Fenícia, onde ele pegou a palavra. E os mormons declaram que ele... eu até tenho vontade de rir, né? Mas tudo bem. Que ele esteve nos Estados Unidos. Quem não conhece a religião mormon, eu vou falar rapidamente, bem rápido, porque a lição hoje não fala disso, mas eu vou falar. Joseph Smith, fundador dos mormons, era cristão. Não me lembro qual igreja, presbiteriana, congregacional, não me lembro. Mas um dia lá ele inventou uma história que ele recebeu uma visão,
um Anjo Moroni deu umas placas para ele traduzir. É tão vantajoso que fica difícil. E ele escreveu o livro de Mórmon, tem o Pérola de Grande Valor, então, já se sabe hoje que aquilo que ele escreveu do Mórmon houve um homem chamado Samuel Spalding que escreveu uma ficção sobre como a América foi habitada. Quem descobriu o Brasil, pastor? Você aprende na escola que foi Pedro Álvares Cabral. Mas a verdade não é essa, porque quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, Portugal já tinha índios aqui. Então, quem primeiro chegou à nação, e nós sabemos, talvez nem sabemos como chegaram aqui, foram os índios. A mesma coisa dos Estados Unidos. Quem descobriu a América foi Colombo. Quando Colombo chegou lá, tinha índios. E para tentar explicar esse início, aí Jesus foi nos Estados Unidos, aí eu não me lembro bem se foi depois que ele ressuscitou, aí pregou lá nos Estados Unidos e tal, aí, enfim, é uma história tão complicada que é melhor nem entrar no... Então, os mormons creem que Jesus, lá há 2000 anos atrás, já pregou nos Estados Unidos. A Bíblia não fala isso. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitar-nos as fábulas. Pastor, a Bíblia manda a gente rejeitar fábula. Tem muita fábula aí. Pastor, o que é fábula? Eu não vou nem te dar uma definição de dicionário que eu não peguei, mas eu vou dizer assim, talvez você já tenha de falar. João e Maria, os dois crianças que foi passear no bosque, e aí, para não perder o caminho de volta para casa, estavam com pão, foram botar nas migalhas do pão, aí quando eles vieram voltar, logicamente não tinha mais migalha, porque os passarinhos tinham comendo migalha, se perderam, e aquilo é uma fábula, não existiu isso, para tentar dar uma noção, uma aula, né, sobre alguma coisa e tantas outras. Cuidado com as fábulas, tem que ficar com a Bíblia. Mas rejeita as fábulas profanas e diversas, exercita-te a ti mesmo em piedade. Tem muito pastor contando fábula. Eu já falei semana passada, tem um aí que pregou que Jesus era milionário, Jesus levava uns 6 meses, um ano para fazer um móvel no tempo de Jesus, Jesus fazia um móvel assim, haja um móvel, Jesus ficou riquíssimo, Jesus tinha casa de praia, e pregou esse em púlpito aí, está na internet para você ver, eu espero que você não veja, mas está aí na internet para ver. Fábula. Rejeita as fábulas, cuidado com isso. Os evangelhos não mostram que Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. Eu vou acabar lendo aqui, porque eu citei na hora que eu falei lá no início de ler o ponto, mas agora eu vou ler aqui na Bíblia. Eu sei que eu vou passar um pouquinho da hora hoje, dentro do nosso horário, que a gente costuma gravar, mas porque é importante. Eu achei até que hoje eu ia gravar menos, mas a lição nos puxou para falar um pouco mais. Olha bem, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio tudo isso? Escandalizavam dele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. Como que Jesus foi lá para o oceano, Tibete, Índia, Estados Unidos? Não, Jesus estava ali, sempre esteve ali, junto com a sua família, e as pessoas reconheciam isso. Agora vamos lá, Jesus era visto como alguém da comunidade, é o que ele vai ressaltar aqui agora de novo. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato do Evangelho. Eu vou ler de novo, é parecido, mas eu já li ali agora, eu li em Mateus, agora eu vou ler em Lucas. Então, é um estudo bíblico, meu irmão, e eu tenho prazer em ler a Bíblia, está sempre lendo a palavra. Eu que sendo apenas versículos isolados aqui para provar aquilo que está sendo dito. Quando eu digo isolado, no sentido de que a gente lê 2, 3 versículos, mas você lê o capítulo inteiro, você vai entender o assunto da mesma maneira. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Ele disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo que ouvindo ter feito em Cafarnaum. Verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Mais uma vez é colocado como está lá em Mateus. Onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade do seu povo de Israel e não como estrangeiro. Sua maneira de viver, os seus ensinos refletem a cultura judaica e nada que apareça com a cultura hindu.
Não é este ele vai citar Marcos de novo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, Simão, não estão aqui conosco suas irmãs, eles cansavam dele? Qual o ensinamento hindu parecido com... O hinduísmo fala de reencarnações. Jesus ensinou reencarnação? Não. O sistema hindu fala de castas, pessoas que não podem sair de uma casta para outra. Se você nasceu naquela casta, você vive naquela casta ali, morre naquela casta. Jesus falou isso. Deus amou muito a maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há castas. Então Jesus não pregou nada do que o hinduísmo prega. Ele pregou a palavra, o seu modo de vivendi, ou seja, o seu modo de vida, o seu estilo de vida, era de um judeu que vivia ali, inclusive cumprindo a lei. Pregava na sinagoga, como vai dizer aqui, eles estão dele. Ora, tal de tudo o povo não se justificaria de Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Não, não era. Então, embora esse último ponto, pastor, mas isso aqui não está compacto, apolinarismo não falava isso, e nem monotelismo falava isso. Sim, aqui é combatendo os hereges de hoje que falam coisa errada da vida humana de Jesus. Que ensinam isso, Mormon, Nova Era, seitas orientais. Não, Jesus era um judeu, nascido de Maria, viveu nessa terra, pregou a palavra, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu e brevemente voltará para buscar a sua igreja. E para concluir a lição, vamos para a conclusão, é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos dos pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Então, a primeira coisa que ele fala aqui na conclusão é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Eu preguei domingo, eu preguei Santa Marta no outro domingo e agora Nova Capina no último domingo, sobre nós sermos separados, a igreja ser separada, baseado no texto de 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Mas disse, os motivos que temos que nos separar, ou de quem temos que nos separar, por que temos que nos separar, qual é o propósito, mas qual a nossa atitude para com aquelas pessoas a qual nós nos separamos. E aí separar não é virar as costas, não é abandonar as pessoas. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho para quem? Para outro protestante, para outro evangélico, para outro cristão? Não, eu vou pregar o evangelho para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. E por isso, muitas vezes eu vou ter que ter um relacionamento com essas pessoas, porque eu não prego só com palavras, eu prego com atitudes, ações. A minha maneira de me conduzir nesse mundo vai mostrar mais Cristo às pessoas do que as palavras que eu falo. Então, eu convivo com pessoas posso conviver com essas pessoas todas. Posso conviver com uma pessoa que é adepta da nova era. Não vou comungar com ela, não vou ter a mesma ideia que ela, mas vou falar de Jesus para ela. Agora, eu não posso olhar a pessoa que é adepta da nova era. Se tu é herege, não quero nem olhar para a tua cara, não vou falar nunca mais com você, não. Jesus ia lá, conversava com o fariseu, ele criticava a atitude dele, mas não deixava de falar. Como ele colocou aqui, mulher pecadora, a mulher samaritana, Jesus tinha contato com essas pessoas. Depois ele diz que nós não podemos nunca esquecer os pontos essenciais da lição, que são a verdadeira identidade de Jesus. O Deus verdadeiro em sua plenitude igual ao Pai, e como homem, na sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Jesus esteve aqui nessa terra. Jesus é um ser humano, mas não é só. Se Jesus fosse só um ser humano, não fosse Deus, ele seria equivalente a Maomé, Buda, Zoroastro, Mahatma Gandhi e tantos outros que aí fundaram as suas religiões, pegaram alguma coisa, alguns fizeram coisas positivas nessa terra. Jesus não, Jesus, ele pregou e morreram um dia também. Os muçulmanos vão lá, em Meca, ver o túmulo de Maomé. Nós não precisamos ir em Jerusalém, embora alguns protestantes vão, suposto o santo sepulcro, mas Jesus não está lá, ao terceiro dia ele saiu, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo por nós.
e quando ele morreu, o velho templo se rasgou de alto a baixo, um novo e vivo caminho se abriu para que nós entremos na sala do trono falando com ele, e diariamente você pode conversar com ele. Aleluia! Se Deus assim nos permitir, semana que vem, estaremos estudando, já não mais a apologética cristológica, mas vamos estudar uma lição muito importante, que é quem é o Espírito Santo. Outra coisa que as seitas e heresias distorcem completamente. Mas, com a graça de Deus, Deus assim nos permitir, estaremos estudando, como domingo estaremos estudando, em nome de Jesus, presencialmente, a lição que agora acabamos de ministrar aqui no YouTube. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.